Como é que vocês estão? Desculpe aí, tive que reinicializar a live. Algum problema, o Henrique não estava conseguindo entrar. Ele fez a solicitação, eu aceitei, mas não entrou. Então, estamos aí de novo, começando mais uma tentativa. Henrique está aqui, ver. Vamos lá. Aceitar. Parar ao vivo com o Henrique. Vamos ver se agora vai. Troquei de Opa! celular. Eu acho que agora deu, hein? Deu, Henrique? Agora deu certinho. Tudo jóia, Mário? Tudo jóia. Você está me vendo aí na sua tela? Tô te ouvindo, beleza. E está se vendo também ou só está vendo um? Tô vendo você e eu. Você tá me vendo também? Não, eu só estou vendo a mim mesmo, né? Parece um espelho infeliz aqui. Mas toda vez que eu faço live à noite é esse problema, então eu não me surpreendo. Eu já estava. Desculpe Mas aí. de dia também tá assim, viu? Eu fiz bastante live esses dias, todas também, ou um não via o outro, ou não via ninguém, mas na gravação ficava beleza e o pessoal em casa conseguia ver os dois. Isso, é o que normalmente acontece é que no final, a gente, infelizmente, as pessoas nos veem a ambos, mas eu não te Aham. vejo. Mas isso não tem atrapalhado as gravações, felizmente elas têm sido salvas normalmente com os dois aparecendo. E então assim, te peço perdão, porque se você sinalizar algo, eu não vou estar vendo, né? Ô, tranquilo. Tá bom? E outra coisa é que então, desculpe por ter saído de novo, porque da primeira vez travou, né? Aceitei o seu convite, aí travou. Aí eu achei melhor trocar de celular, porque eu tive que pegar o celular velho, ainda bem que não joguei ele fora, porque parece que ele funciona melhor. O outro já não é novo também, já tem mais de um ano, mas esse aqui deve ter mais de 5, então, por Esse sorte, aí ele tá com ainda mais funciona. experiência, né, Mário? Eu acho que sim, né? Não é mal, né? Não é mal, experiência sempre ajuda. É, Quero agradecer a todos pedir desculpa pela primeira falha inicial e agradecer a todos por participar conosco aqui hoje à noite, pelo interesse nesses assuntos que são de autoconhecimento e de qualidade de vida. E agradecer a você, Henrique, como sempre, aí, pelo interesse em bater papos aqui comigo e trazermos à tona temas que sejam contribuição para as consciências que estão aqui nos assistindo. Sim, eu que tenho que agradecer, Mário, pelo carinho de sempre, pela sua contribuição, sempre um prazer estar aqui com você. Colecionamos já bons bate-papos aqui, né, no YouTube, no Instagram, né, tivemos a oportunidade de fazer vários encontros aí, muito assunto, inclusive, fica aqui de dica para o pessoal, né, quem está caindo de paraquedas nessa nossa primeira live, fica o convite para verificar no nosso perfil, tem muito material já salvo, gravado, eles acabam se conectando, né, Mário? Então, para mim, aqui é um prazer enorme estar aqui com você. Se não me engano, essa é a primeira live nossa esse ano, né? Que o ano já voou tão rápido, parece que eu já estou até meio perdido, que eu fiz tanta live esse ano já aqui Não, no começo aqui, mas que nossa é a primeira, não é esse ano? é a primeira nossa e a primeira minha também, que eu fiz algumas sozinhos aqui, as minhas curtas aí. Eu sempre gosto de fazer surpresa pro pessoal. Eu chego, apareço, olha, tô chegando e começo a falar. Eu devo ter feito umas duas ou três aí pessoais minhas, principalmente conectadas, você não sei se está sabendo, mas eu estive agora nos Estados Unidos, no Alabama, lá em Huntsville, a terra da NASA, onde a Sim, NASA estou nasceu. acompanhando daqui. Isso. São alguns temas interessantes, até comento com você e com as pessoas também, porque é interessante e útil para elas, né? O, o, são três coisas, né? Uma delas é o vídeo Breakthrough, que é avanço radical, ou avanço significativo, salto quântico, né? É um vídeo que o Tom gravou recentemente, e um vídeo para causar um impacto positivo na situação mundial, onde ele mostra por que nós estamos na situação que estamos, qual é a mentalidade que a gente adota e qual é a mentalidade que seria uma mentalidade de sucesso para o ser humano, para ter um mundo melhor, e o impacto que ele acredita que a física quântica quase teve, poderia ter tido e acabou não tendo, e que agora com a física digital e baseada em consciência, que é essa proposta de solução, inclusive dos temas da quântica e da relatividade, pode causar para o mundo, né? Caso essas ideias se propaguem
para uma quantidade mínima de pessoas. Ele acredita que se a gente tiver 5, 10, 15% dos seres humanos, mais conscientes do que são, isso aí criaria um efeito de sinergia, né, que ajudaria a afetar o resto da humanidade. Então ele está tentando, ele fez esse vídeo como uma das iniciativas de atingir aí a comunidade científica, para trazer assim a comunidade científica, afastar ela do materialismo e trazer ela para mais perto das questões da consciência, que ainda a ciência materialista hesita em dar esse passo. E é um pessoal importante, porque a palavra da ciência acaba ajudando bastante se ela estiver consciente. Então esse é um esforço grande que ele está fazendo. E outra coisa é que nós fomos para lá ajudar a montar um simpósio com vários cientistas, né, que possam contribuir para essa questão de juntar a ciência e a consciência. Ele está chamando temporariamente esse evento, esse simpósio, que vai ser final de setembro ou começo de agosto, ele está chamando de Portal para o Futuro, a União da Ciência e da Consciência. Esse é o nome temporário que ele tem, e é isso que nós vamos fazer lá como trabalho voluntário para ajudar o Tom a montar esse simpósio, que vai ser um simpósio que não vai ser apenas de palestra, vai ser um simpósio mix de palestras de cientistas e atividades de arte, atividades culturais, atividades filosóficas, atividades artísticas, né? Yoga, meditação, binaurais. Então vai ser um mix, né? Um negócio bem bacana que a gente está bolando. Então a gente vai continuar dando mais notícias sobre isso. Isso vai conjuminar também, só para encerrar, com o resultado, primeira série de resultados, que deve ser divulgado em breve, dos experimentos quânticos que o Tom montou para trazer evidências de que a realidade é digital, virtual e baseada em consciência. Então ele tem 5 ou 6 experimentos propostos num paper científico, que já foi publicado já há alguns anos, e se começou uma série de experimentos, teve uma série de dificuldades aí, de todos os tipos, pegou a pandemia, tudo, mas que agora começou a funcionar, está dando resultado, e ele espera nas próximas semanas ter um resultado mais concreto do primeiro conjunto de experimentos, e tem um outro laboratório replicando esses experimentos também, para que sejam 2 laboratórios mostrando o resultado, e aonde ele está pondo muita fé, que assim, ele está bastante animado. Isso deve ajudar a contribuir para essa visão de mundo mudar, né? Então são coisas úteis, positivas, num ambiente mundial hoje que a gente vive não muito bom. Então era só essa mensagem que eu queria aproveitar também e trazer aqui na abertura. Deixo a palavra para você um pouco aí, meu amigo. Nossa, que maravilha! Eu fico muito feliz com esse movimento. Isso aí enche nossos olhos, né? Porque é um movimento que a gente vem fazendo uma força muito grande, né, Mário? E é o que a gente espera, né? Esse salto quântico aí de consciência na humanidade. Por isso que a gente está aqui sempre com vontade, trazendo material, conteúdo, né? Que seja relevante para todos vocês. E agradecer a cada um que está aqui presente, que está sempre nos prestigiando, seja na gravação, seja ao vivo. É o nosso trabalho, a gente tem tido um feedback muito legal. Então, gratidão a cada um de vocês. Quem está tendo o primeiro contato comigo agora, quem caiu de paraquedas nessa live, ou o primeiro contato comigo, muito prazer, eu sou o Henrique Souza, sou professor e terapeuta em HQI, que é uma metodologia, né, de autocura consciente, e que tem uma sintonia muito grande com o trabalho da física quântica, com o do Mário, com de vários outros profissionais maravilhosos que têm essa sintonia e esse trabalho de trazer, né, essas informações para as pessoas e essa oportunidade desse salto de consciência, né? Então, muito prazer, sejam todos bem-vindos aí a essa live aí. Mário, se apresenta também, caso tenha alguém que não te conheça. O Mário já está famoso aí na internet também, mas caso tenha alguém que não conheça o Mário, se apresenta aí, Mário. Famoso eu não digo, né? Mas está com, graças a Deus, graças à fonte, né? Graças ao interesse das pessoas, que eu vejo que, assim, por mais que a humanidade esteja um pouco devagar, né, e causando as coisas que causa no mundo, existe uma parcela bem positiva de pessoas que acabam nos buscando e nos encontrando, né, Henrique, aí pela internet, e que está interessado em autoconhecimento, em resolver seus problemas, em eliminar suas crenças, eliminar seus traumas, limpar sua consciência, expandir, crescer, aprender, percebe que a realidade é maior do que realmente parece, né? Apenas para quem apenas tem olhos materiais, né?
Uhum. E eu fico muito feliz com isso. Eu estou nessa luta de divulgação desse trabalho através do material do Tom Campbell, né, que é um físico e especialista em consciência. Eu mesmo tenho a formação básica em engenharia e economia, e eu já faz 10 anos que eu me dedico à busca do autoconhecimento, ao estudo, à tradução dos livros do Tom, à leitura de muitos outros livros afins, né, e ao crescimento e à divulgação dessas ideias. Por quê? Né, dos livros, né, a Veda dos Livros, do Mai Bidito, a trilogia, e o Parque do Tom, que é o livro de práticas, porque eu acredito seriamente, assim, da minha própria experiência, que são livros e ideias libertadores, que a gente tem condição de ter mais livre-arbítrio, mais escolha, mais e, portanto, mais oportunidade, mais felicidade nas nossas vidas, porque passamos a entender as regras do jogo, né? Como é que esta realidade funciona, esta e as outras por trás dela, porque esta é uma dentro de outros níveis e com outras realidades similares, é uma realidade de aprendizado, de crescimento, onde nós estamos aqui, somos consciência, mas estamos aqui temporariamente habitando um corpo e experimentando esses avatares que nos permitem uma interação que pode ser muito positiva em termos de crescimento da consciência, que é o que estamos buscando mesmo. E eu fico muito feliz de estar trabalhando com isso, né? Sair da indústria, já faz alguns anos, e estou me dedicando full time a essa mensagem que é muito positiva. Então é algo muito reconfortante trabalhar com isso e receber o feedback positivo das pessoas. E é para isso que estamos aqui fazendo isso. E aí, Henrique, como é que você bolou aí? Você deu a sugestão desse tema, eu acho um tema super interessante, né? Aliás, é um dos principais resultados da compreensão do Tom Campbell a respeito do funcionamento da realidade, esse tema da vida após a morte, ou a Uhum. vida após a vida, né, como podemos Aham. chamar também. E como é que você esbarrou nessa sugestão de tema para nós hoje, Henrique? Ah, muito bom. Bom, esse é um tema, né? Eu sempre quando eu estou fazendo aqui algumas lives ou um atendimento individual ou dando alguma aula, sempre me vem um insight de algum assunto, né? Falo assim, nossa, isso aqui dá uma live legal. É que eu sempre busco trazer, quando eu estou fazendo um atendimento individual, do trabalho, trazer conteúdos também que facilite a compreensão das pessoas, por isso que eu sou apaixonado com o seu trabalho também, né? Que traz essa compreensão de entender as regras do jogo. Porque muitas pessoas querem solução, mas como é que vai ter solução se nem entende as regras do meio onde está inserido? Né? E aí que entra o nosso trabalho, você trazendo aí o manual de como funciona a realidade com as obras do Tom, eu daqui trazendo a ferramenta, a metodologia HQI, que é uma forma prática onde a própria pessoa consegue fazer um ajuste de consciência, eliminar, saber que tipo de trauma está relacionado com a realidade em desequilíbrio dela. E no meio disso tudo, me costuma vir alguns insights, alguns assuntos, até brinquei com a Inês, estava fazendo uma live com ela essa semana também, falando um pouquinho dos bastidores, como que nascem esses títulos de live, né? Então eu fico aqui nos atendimentos, aí me vem um assunto, eu vou explicar alguma coisa para o cliente, eu falo, esse assunto aqui dá para explorar numa live. E aí eu vou, né, vai vindo aqueles clipes, ó, esse assunto aqui o Mário vai adorar bater esse papo, esse aqui o Dibiase vai adorar falar com isso, esse aqui é Eliane, esse aqui fulano. Então eu sempre vou vindo uns títulos e uns nomes. Aí um dia, eu nem me lembro agora quando foi, me veio essa questão, né, da vida após a morte. Gente, isso é uma coisa que todo mundo quer saber mais, tem muito assunto, tem muito pano para manga esse tema. Eu peguei e falei assim, o Mário vai adorar esse tema aqui. É, é, Né, e tem e tudo a ver veja, também com o trabalho. é, é assim, é claro que eu vou adorar, né, mas principalmente pelo você tem uma boa percepção disso, mas o objetivo da gente mais gostar de um tema aqui ou de outro é aquela questão do tema ser útil para as pessoas, né? Porque nós estamos Uhum, lidando, nós dois, né? E a maioria uhum, das pessoas que cuidam dessas situações, dessas oportunidades de melhoria da qualidade de vida das pessoas, estamos lidando com ego, crenças, traumas, medos, né? E, e tentando ajudar que as pessoas evoluam e avancem além disto, né? Consigam deixar isso para trás, deixar um histórico limpo, por assim dizer, para poder viver de forma plena aquilo que vieram buscar aqui, né? uhum, E enquanto você tem quem tem traumas, tem crenças, tem medos, né? E tem o famoso ego no caminho, né? E a gente já pode explicar um pouquinho depois de que ego nós estamos falando, né? É, é, isso aí atrapalha a vida das pessoas, né?
o medo e as crenças e os traumas são como âncoras bem pesadas e bem prejudiciais que impedem um avanço mais fluido das pessoas. E a morte, né? Não é um tema leve, né? Para muita gente, para outros o que é positivo, porque não tem nada de pesado, né? E é o que a gente pretende passar e ajudar que se perceba aqui, né? A morte não é e não precisa ser esse tema pesado que é e que deixa as pessoas para baixo, preocupadas, que causa sofrimento, né? Porque assim, o problema da morte é que a gente não é um grande desconhecido, o maior desconhecido, né? A maioria da humanidade não tem a menor noção de para onde vai, né? Ela deseja, torce, né? E diz que tem fé, né? Com a ajuda de determinada este caminho religioso ou filosófico ou aquele, e fica torcendo que para que não exista nada, porque aí não existe nada, acabou, não tem responsabilidade, não tem risco de punição, né? E por outro lado, que eu não sei o que é mais medo, se eu acabar e ficar vazio, ou ter algo e existir algum tipo de punição. E não é o caso de nenhuma das duas coisas, né? Isso foi o que o Tom Campbell, em suas pesquisas, usando, né, estados alterados de consciência via meditação profunda, né? Ele fez os estudos dele e as experimentações dele e tirou várias conclusões, né? Ele acompanhou pessoas em situação final, né? E de forma que ele não estava fisicamente com essas pessoas, ele estava em forma de consciência, em forma de espírito, como queiram chamar, e ele acompanhou essas pessoas, acompanhou dezenas de pessoas, se não foram centenas, para ver o que se passava com essas pessoas. Porque isso é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Como é que esse cara pode falar, ele já morreu? Bom, ele já morreu centenas ou milhares de vezes, ele já nasceu de novo. Ou seja, porque ele também constatou que a realidade, o aprendizado, o crescimento da consciência se faz através da experimentação de múltiplos avatares, principalmente sequenciais, né? Então ele já morreu sim. E ele tem acesso ao banco de dados do sistema maior de consciência e pode consultar e consultou a respeito das próprias experiências anteriores dele. Mas ele não fez apenas isso. Então ele acompanhou pessoas que estavam deixando esta vida e partindo para o outro lado, e ele acompanhou não materialmente, né, espiritualmente, em forma de consciência, ele acompanhou estas pessoas, várias delas, e viu o que se passou. Ele não interferiu no processo, ele foi como observador. E ele acompanhou este processo e viu o que estas pessoas viram e passaram, né? Este é um meio de fazer esta pesquisa. Outro meio muito bacana que tem, que você também pode pesquisar, qualquer um de nós, é, por exemplo, o canal do amigo e físico também, Carlos Mendes, que tem o canal Afinal, o que somos nós, é um canal de entrevistas sérias e científicas com pessoas que dão testemunho de experiências fora do corpo, na época, por ocasião de acidentes, de operações, de cirurgia, que é o que as pessoas chamam de experiências de quase morte. A pessoa efetivamente fica morta, o corpo dela, o avatar, né? E ela se desliga de alguma forma desse corpo e experimenta várias coisas do outro lado e traz informações das experiências que teve, que são experiências de vida transformadoras, né? E aí a pessoa percebe que a vida não é só isso, que ela não acaba aqui, nem começou e nem acaba aqui, e que ela vai muito mais longe. Isso, invariavelmente, segundo o Carlos Mendes, as estatísticas que ele tem do canal, 100% das mais de 150 entrevistas, as pessoas todas foram uníssonas em afirmar que a vida continua, que não acaba aqui, e que a experiência foi positiva e transformou a vida delas. Algumas têm alguma turbulência, ou maior ou menor, por conta dos próprios medos que têm em lidar com estas coisas, mas 100% afirma que a qualidade da sua vida, a vida deu um salto, mudou, né? Mudaram seus objetivos, mudaram a sua forma de encarar a vida. Então, assim, são dois caminhos que existem para pesquisar esse assunto. E aí, então, e isso ajuda enormemente, né? Existem os desdobramentos dessas conclusões, isso ajuda enormemente a perda, né, deste medo, né, que é o maior medo, porque é o maior desconhecido, que acaba impactando a nós todos e acaba gerando outros medos de quebra que acabam estando todos conectados
com medo da morte. Mais ou menos isso aí é um preâmbulo de como foi que ele fez a pesquisa dele e que caminhos as pessoas têm, além de conhecer o trabalho dele, né, o que ele descobriu do funcionamento da realidade. Tem outros canais para você ver testemunhos de boa qualidade do que as pessoas. Claro que esses testemunhos de cada pessoa, cada uma pode variar na interpretação do que viu. Mas você começa a ver uma dezena, uma centena de vídeos destes, você começa a pegar um feeling do que é o comum das pessoas verem em situações como essa. Tem muitas coisas em comum entre muitos, né, uma grande massa de pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Isso é muito reconfortante, porque você saber, na minha opinião, saber com certeza que a vida continua, te deixa relaxado para você viver a sua vida. Né? Você vive com menos medo, você vive com mais liberdade. Assim, para quem parar e fizer um exame de consciência, avaliar um pouco, vai perceber que esse tipo de sabedoria, de conhecimento, traz libertação. Tá? Na minha opinião. Exatamente. E você falou várias coisas interessantes aqui, que dá gancho para muita coisa. Talvez essa live vai precisar até de parte 2. Até brinquei com a Eliane. A gente fez uma live iluminada. É bem provável. É bem provável, porque é um assunto que eu já anotei vários tópicos aqui que, né, para poder explorar. Eu até brinquei com a Eliane, a gente fez recentemente uma live, que inclusive fica de dicas, ficou muito bacana também para quem é amante do autoconhecimento aí, sobre iluminando as sombras. E quando a gente fez a primeira, eu falei assim, Eliane, essa live vai ter parte 1, parte 2, a gente já está na parte 3 e provavelmente já estamos marcando aí o 4º assunto sobre isso. Né? E eu fico muito feliz até porque as sombras eram um assunto reprimido, um assunto, né, não é à toa que vira uma sombra, né, justamente por dar repressão, mas as pessoas não tinham interesse e o feedback tem sido muito legal, as pessoas têm demonstrado esse interesse, assim como o tema da morte, né, muitas pessoas evitam falar sobre a morte, e olha que legal a audiência que a gente está tendo aqui, sobre um assunto onde muitas pessoas não gostariam de mexer. Então, assim, fico feliz com isso, se a gente tiver a oportunidade, vai ser um prazer estar aqui debatendo com vocês. E a questão você falou do medo, né, como que o medo, ele impacta. E tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar por 2 mecanismos internos de razão e de emoção. Então, na nossa razão, vai influenciar a natureza das nossas escolhas, assim como também as emoções. E uma das emoções mais fortes que nós temos é o medo. Até porque o medo, ele vem como um mecanismo de um instinto de sobrevivência. Então, esses medos, né, eles têm um impacto muito grande na influência das nossas escolhas, principalmente no que a gente vai até deixar de fazer, por medo de uma consequência, muitas pessoas acabam evitando, então está por trás de muita autossabotagem também. Não só isso, né? O desdobramento é grande também. Quem quiser também tem uma série de lives sobre emoções no meu perfil, no meu canal, também onde eu exploro com profundidade cada detalhe disso. Mas o que entra aqui a questão da morte? Por a morte ser um fator desconhecido para muitos, o medo da morte vai implicar em muitas consequências, até na passagem da vida dela. Então, por medo de uma morte, por medo de um castigo, por medo de uma punição cósmica, né, por medo da perda, muitas pessoas vão ter consequências muito embasadas nesse sentimento. Então, é onde a pessoa deixa de viver uma vida com qualidade por causa desse medo. E a gente vê medo de uma questão simples, como que influencia na nossa vida. Por exemplo, um medo de ser assaltado, a pessoa deixa de sair mais tarde, ou volta para casa mais cedo, ou tem um gasto com um seguro que talvez ela nem precisava, mas pelo medo de ser assaltado, ou medo de ser roubado, ela tem um gasto ali com algo que talvez nem aconteça com ela. Ou seja, como que esse medo influencia nessa relação, nesse movimento. Num relacionamento, a pessoa, por um medo de perder, um medo de ser abandonado, ela acaba nem entrando no relacionamento, aprende a conviver com a solidão, com a carência, só para não correr o risco de sofrer. E esse sofrimento é o quê? É o medo de sofrer. Então, assim como esse medo nessas situações tem um impacto muito grande, imagina o medo da morte. Então, a consequência disso é muito grande. As pessoas vão sofrendo por antecipação, por isso a gente vê um alto nível de ansiedade hoje. O que é ansiedade? Ansiedade é uma derivação do medo. Né? Ansiedade e preocupação são derivações de medo. Ou medo de algo que possa acontecer, ou de que algo que aconteceu. E muitas das vezes, desse algo que possa acontecer, nem aconteça. Ou não da forma que a pessoa esperava, e ela acaba tendo um sofrimento por antecipação.
Então, a morte, como que é um dos assuntos mais ali, entre aspas, né, desconhecido pelas pessoas, é aonde que vai gerar um mistério tremendo, cabível a deduções, interpretações, mitos, e isso vai gerar um medo e um sofrimento muito grande, né, Mário? Tem tudo a ver, e assim, eu gostaria de reforçar na questão do medo, que uma das coisas que o Tom descobriu pesquisando cientificamente, com base física dele, o funcionamento da realidade, é que, assim, ele descobriu que a realidade, não vou entrar aqui, tem muitos vídeos aí, como você fala sempre, a gente tem muitos vídeos, tem muitas explicações no YouTube, aqui, nas postagens, mas a consciência, ela é a fonte de tudo, ok? E ela busca evolução. E ela se separa, se individua em consciências individuadas, que é o que nós realmente somos. E aquilo que nós somos, flutuando lá como uma parte da consciência, interagindo umas com as outras e com a fonte, em determinado momento são criadas estas realidades como a nós, que parecem materiais, mas são mentais, são virtuais, né, como um sonho, né, só que com muito mais regras e funcionando de uma forma muito mais constante, né, não tem continuidade, né, como uma novela, como um filme, e como um seriado, e esse tipo de realidade está aí para a gente interagir, né? Para a gente interagir, a gente não vem com memória, mas a gente vem com a qualidade que a gente evoluiu até a última vida que a gente experimentou, né? E aí, nós estamos buscando reduzir o medo, porque o que ele constatou é que, assim, de um lado é o ponto de partida, né? Quando não existia quando existe nós partimos de uma direção que vem do medo, da confusão, do caos, da alta entropia, que é o que a física chama, né? E vai na direção do amor, da organização, do cuidado com o outro, do carinho, né? Da boa interação, né? Do amor. Né? Então, assim, o medo vamos dizer, é o nosso lado mais escuro, né? O lado negro da força é o medo. E o lado iluminado da força é o amor. Tá? Então, que é a baixa entropia. Então, a gente vem da alta entropia, da alta confusão, do alto caos para baixa entropia. Então, essa é a explicação física, né, do que ele encontrou. Existem termos, né, mais claros, como esse que eu usei, que mostra para onde a gente vai. Então, o medo, definitivamente, né, você falou que tem um lado positivo para o medo. Quando nós estamos falando dos seres primitivos, que já fomos, né, que a gente vem evoluindo desde uma célula original, inicial, até chegar no ser humano racional, a gente tem lá todos aqueles medos embutidos que existiam para nos proteger a vida do organismo, do avatar, né, que a gente está habitando e pilotando, que tem pontos automáticos. Então, você ouve um rugido na floresta, você imagina que vem algum animal, aquilo desperta o medo, e você encontra um jeito de se proteger e se abrigar ou fugir, né? Então, esse medo, né, que é o mesmo que eventualmente a gente vai ter o cuidado. Eu não vou atravessar uma rua descuidadamente porque não vai acontecer nada comigo. Estou atravessando uma grande avenida, tenho o risco de ser atropelado. Então, esse é um medo real, né, que é talvez positivo, né, mas é mais um cuidado, não é tanto um medo. Né? É claro, se é um animal na floresta, posso até ficar com medo e vou correr. Né? Tomara que eu esteja de tênis para correr rápido, como diz a brincadeira. Mas esse é o medo físico. Né? Mas é uma coisa do avatar, porque mesmo que eu ficasse parado e o animal me destruísse, me pegasse, né, o ser que eu sou, a consciência que eu sou, não se perderia. Ela deixaria aquele avatar e teria que passar por uma transição e buscar outro. Então, mesmo esse medo físico é bom, porque quanto mais tempo a gente manter o avatar aqui, mais aprendizado eu posso ter, porque eu demoro um tempo, né? Desde que eu nasço até eu ter condição de interagir plenamente na sociedade e com os outros, para poder aprender sobre o amor, eu tenho um desgaste grande, né? Eu tenho um amadurecimento, eu tenho um estudo, até eu chegar no ponto de começar a render. Então, quando uma vida se perde, é uma oportunidade que a gente perde. Quanto mais longa ela for, se a gente estiver aproveitando bem, mais oportunidade de evoluir eu vou ter e vou levar comigo para as próximas oportunidades, porque tudo que eu trago aqui, eu aproveitei e cresci, né, em termos de qualidade de consciência, em qualidade de ser, em qualidade espiritual,
um acúmulo das experiências anteriores. E tudo que eu conseguir juntar aqui vai ser uma melhoria de qualidade de vida para esta vida e para a seguinte. Tá? Então é algo muito positivo para nós, é vantajoso, a gente não perde nada em crescer, em expandir a consciência, a nossa qualidade de ser, a nossa qualidade espiritual. O benefício é todo nosso. E da consciência fonte, porque nós somos um pedaço dela. Tudo que a gente avança ajuda a pôr crescimento na fonte. A fonte evolui também. A fonte evolui há milhões de anos, há éons, né? Ela está super avançada, mas toda a contribuição que a gente dá evoluindo, a fonte se beneficia junto, porque nós somos um pedaço dela, ok? Então tem esse lado também. Agora, então, essa questão do medo, realmente, ela é complicada. Então, a gente pode chamar do medo físico, que pode até ter alguma ajuda, mas, na verdade, no dia a dia, para a sobrevivência do avatar, mas esse medo psicológico, que é causado pelos pensamentos, a preocupação com o futuro, a lamentação do passado, isso aí tudo só causa sofrimento, né? E por conta da nossa ignorância a respeito do tema. Exatamente. E você tocou num outro ponto importante, e como terapeuta, uma das perguntas que eu mais escuto é isso, né? Como terapeuta, eu vou trabalhar o quê? O emocional do cliente que está ali comigo, também o mental, né? Mas a gente acaba tendo um foco muito grande no emocional. E aí eu escuto muita pergunta, poxa, mas para que a gente tem tanto sentimento negativo? Para que a gente vem com isso de fábrica? Falo, gente, não existe sacanagem cósmica. Né? O sentimento, né, foi o medo que tirou o homem das cavernas e colocou até aqui. Acontece que o mal do ser humano, o que acontece? O ser humano acabou aprendendo a se viciar emocionalmente. O maior vício do ser humano não é em cigarro, é em drogas, em bebida, em trabalho. Não, o maior vício do ser humano é nas emoções. Porque ele não tem, o vício não é na bebida, não é na comida, é no prazer que sente em comer, no prazer que sente em beber, em ter algum outro movimento. Então, o vício não é no movimento, é um vício emocional. E assim como tem um estímulo em um vício, num prazer, numa alegria, numa euforia, existe também o prazer em ter medo, o vício em ter medo, o vício em ficar ansioso. Por quê? Tudo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos é uma resposta bioquímica do nosso cérebro. Esses sentimentos é uma informação que existe na nossa consciência que o cérebro vai decodificar e imprimir no corpo. Se você está viciado nesses sentimentos, as suas células, quando se dividirem, vão ter mais receptores para isso. Então, ok, ela vai querer mais. Então, a pessoa que tem medo, ela vai querer mais medo, ela vai enxergar medo em tudo. E aí é onde que o problema não está no sentimento, que isso é uma resposta do nosso cérebro para defender de uma situação, de qualquer outra coisa que nos trouxe até aqui. Só que quando nós envolvemos com esse sentimento, é aí que nasce o problema. É aí que está armada a confusão. Henrique, um ponto para reforçar o que você está dizendo é o seguinte. Eu gostei dessa sua frase aí de que não existe sacanagem cósmica, né? Boa, acho que eu vou adotar essa daí para mim. Tá? Não existe sacanagem cósmica, não existe mesmo, tá? Fique muito claro isso, porque basta você olhar. Você não depende de acreditar no que eu estou dizendo, basta você olhar a situação, ok? Eu vou explicar qual é a situação. Da sacanagem cósmica aparente, né? Se você pegar, supõe que você tira o ser humano da equação. Então, o ser humano, há cerca de 10 mil anos, vamos supor isso, que ele começou a se civilizar, a fazer agricultura, criar cidades, criar línguas, né? Registrar, criar monumentos, criar pirâmides, e aí ele veio evoluindo, né? Aparentemente, né? Tomara que seja evolução, é o que parece, às vezes parece que é só tecnológica, mas assim, alguma coisa o ser humano cresceu. E ele vem trazendo esse crescimento, essa evolução aparente, né? Mas se você eliminar toda essa história, né, do ser humano, você tira ele, apaga com a borracha até ele sair do macaco lá. Suponha que só continuaram os macacos, o ser humano não saiu. Olha para a Terra, isso é um experimento mental que a gente chama. Olha para a Terra, olha para a RV Terra, como eu costumo chamar, Realidade Virtual Terra, olha para o sonho, olha para a ilusão humana que a gente vive aqui, e tira o humano da equação e olha o resto. Então você vai ver o mar, a lua, o céu, as nuvens, a chuva, os vulcões, os oceanos, as marés, os peixes, os ursos, os leões, os elefantes, os passarinhos, as borboletas.
imagina esse planeta como seria. Então eu acho que é muito fácil para cada um de nós, né? Não é o experimento do gato de Schrödinger, mas é um experimento mais fácil. Você olhar como seria a Terra sem a existência do ser humano, ok? Uhum. E aí, né, você volta atrás, rebobina tudo e põe o ser humano de novo e vê. E aí você pergunta, onde é que nós estamos, né? Essa situação toda que a gente enxerga e às vezes acha que está maligna, né? Parece uma sacanagem cósmica. Aí eu vou perguntar só isso para você. Você consegue atribuir isso à fonte criadora, a Deus, se preferir, ou ele criou tudo legal? E aí, outra coisa que você pode se perguntar é, bom, tudo bem, estou vendo que o ser humano causou essa situação toda que ele mesmo vive e que impacta o resto do ambiente e os outros seres desse planeta. Né? Mas assim, como é que ele criou isso? Então, assim, é porque ele está aprendendo, ele está crescendo, ele está evoluindo e ele comete montanhas de erros. A forma mais direta do ser humano aprender, interagindo através do seu avatar aqui, é cometendo erros. Né? E ele comete isso aos montes e aprende bastante. E tem um monte de coisas por aprender. E, infelizmente, a tecnologia às vezes parece que evolui mais que o ser humano. E ele comete algumas besteiras tecnológicas no uso das ferramentas. Né? Mas tudo que rola aqui é responsabilidade que você desagrada você, é responsabilidade nossa. Né? Então, assim, não é culpa do Criador. O Criador, se tiver culpa, foi de ter nos criado. Né? E, na verdade, não é assim. Ele é consciência, nós somos consciência. Todos os seres evoluíram aqui e o ser humano nos permite um avatar para essa consciência ter uma experiência mais avançada e poderia, com esse avanço, fazer coisas maravilhosas. E, infelizmente, numa fase de aprendizado, acaba fazendo o besterol que tem feito, né, em muitos casos, que a gente percebe gerando essa confusão. Né? Então, a sacanagem cósmica, se tiver alguma, é a gente ter livre-arbítrio. A gente poder escolher e poder errar. E aí a gente vai errando de montão e não aprende talvez com a velocidade que gostaríamos. Mas, assim, a coisa aqui já foi muito pior. Né? A gente já se matou no atacado e varejo, em N condições, já fomos muito mais violentos e, assim, hoje, infelizmente, não estamos num momento muito positivo, mas já teve evolução, alguma teve, mas não é aquela que a gente gostaria, tanto que acaba parecendo uma sacanagem cósmica. Só que não foi ninguém que criou, né? Fomos nós mesmos. Então, como nós criamos, estamos criando oportunidades e não problemas. E a nossa oportunidade é de resolver os problemas que criamos e, quem sabe, aprender alguma coisa com isso para, quando formos constantemente recriando as coisas, que façamos isso de uma forma muito mais sábia e muito mais doce para conosco mesmo. Né? É essa oportunidade que a gente tem. Tudo que acontece, nós criamos, e tudo que a gente cria é oportunidade para a gente mesmo aprender com os próprios erros, né? Com as próprias sacanagens microcósmicas que estamos criando aqui. Exatamente. Eu sempre falo, o pessoal sempre gosta de alguns exemplos práticos, né, no dia a dia. Eu sempre falo nos encontros sobre as sombras que aonde nasce um dilema, nasce um problema. Todos os nossos eventos da nossa vida, se ele é mal elaborado pela psique humana, é aonde nasce um problema. Sempre uso até a analogia do computador. Se você abre uma aba no seu computador, ela vai ficar rodando ali energia, uma carga, um processamento do computador para processar o que está ali. Se abrir uma, duas, não tem problema nenhum. Mas experimenta abrir umas 50 abas no seu computador para ver o que vai acontecer. Vai travar. Não é assim? Então, desde criança, a gente vai abrindo abas na nossa mente e não fecham elas. E como que essa aba é aberta? Quando nasce um dilema. Aconteceu uma coisa, sua mãe não te buscou na escola. Se você entende aquele movimento ali, aquele evento, ele é só um evento que vai te agregar informação. Agora, a partir do momento que você começa a buscar justificativas internas para entender por que a mãe não te buscou na escola e começa a pendular em extremos, é onde que já começou a nascer o problema. Vai fragmentar a personalidade, vai ficar um monte de aba aberta na escola, na mente ali. E nasce o problema. É aí que está a confusão. Porque quando nós temos, então, uma aba aberta, vai vir o quê? Um gatilho emocional. Normalmente, esses dilemas são, ali, entre culpa e injustiças. Se você pendula nessa culpa e injustiça, vai vir o sentimento. Nossa, que injustiça, minha mãe me abandonou aqui. Aí vem a culpa. Nossa, mas será que é porque eu sou um mau aluno, que eu tirei nota ruim, agora não quer vir buscar, porque eu dou trabalho, ela me abandonou? Começa a se culpar por esse movimento. Nesse dilema,
vem o sentimento. É normal, o cérebro vai gerar uma bioquímica e vai gerar um sentimento de culpa ou de injustiça. Se ali ela elabora aquele dilema, está resolvido. Aí que entra essa sacanagem cósmica. Não tem problema nenhum você sentir. Sentir não tem problema. O problema é quando você se apega a esse sentimento. E quando nasce esse dilema, se essa pessoa então vai se apegar a essa culpa e essa injustiça, ela vai ficar com esse dilema aberto. Aí vai começar a nascer um terceiro sentimento envolvido aí, que a gente falou aqui, o medo. E aí vai ser o medo de ser abandonado de novo, o medo de ser esquecido na escola. Como ela elaborou a culpa e a injustiça do que aconteceu com ela, agora vai ter um medo de ser abandonada de novo e vai passar a vida inteira com medo de ser abandonada e se influenciando na natureza das escolhas dela. E vai viciar nesse medo. Então, assim como o medo, por exemplo, de tomar um choque na tomada, se você tira a experiência daquilo ali e não se apega a esse medo vai te salvar de ser eletrocutado. Agora, se você se apega a esse medo e leva ele para o resto da vida, num caso, na pior das hipóteses, no extremo, a pessoa não vai colocar nem energia elétrica na casa dela por medo de tomar choque de novo. E vai viver a consequência de não desfrutar da tecnologia por um medo de tomar choque. Né? Então, olha... O tema é assim, a gente pode, quando tem uma oportunidade que a gente chama de problema, infelizmente, que a gente pode atacar na raiz, né, no ser, na raiz, e limpar essa situação, ou a gente pode passar um remendo, meter um band-aid e torcer para dar tudo certo. Então, assim, esse negócio dessa solução de não vamos instalar eletricidade na casa, em vez de eu aprender a lidar com a eletricidade, eu vou para a radicalização e passo um band-aid na coisa e fico no primitivo, né? Para falar um exemplo como você está falando. Agora, o interessante, Henrique, como nosso tema é aqui a questão da vida após a morte também, né? E a nossa conexão dos vivos com essa outra oportunidade que tenha ocorrido antes ou que venha a ocorrer depois, é que essa questão essa questão de você limpar os seus traumas, dificuldades, as suas crenças, ela não é uma coisa importante apenas para a sua qualidade de vida atual. Entenda. Isso tem um fundo muito maior, né? Eu acho que eu e o Henrique, eu nunca tive oportunidade de comentar isso com o Henrique, não sei quanto que ele já leu do My Big Tool para saber disso, mas assim, a qualidade de vida que você vai sair daqui, a qualidade de ser, de consciência, né? Ela vai ser a que você vai levar para a próxima vida. Ok? E tudo aquilo que você não resolver aqui vai ficar carregado lá no seu HD para você resolver. Você vai ter outras oportunidades de resolver. Se o teu grau de não solução das oportunidades, não encontrar as saídas, não ver a luz nos fins do túnel que você mesmo criou para você como experiência de vida para aprendizado e crescimento, aquilo que você não encontrar, você vai levar juntinho com você e você vai, se for uma quantidade muito grande, ficar repetindo vidas muito parecidas. Então, assim, essa mesma situação que a gente já discutiu em outras lives antes, Henrique, da pessoa que não aproveita, não percebe a oportunidade, não aprende algo com a situação atual que criou por conta das escolhas anteriores, ela continua fazendo escolhas muito parecidas e gerando problemas muito parecidos e gerando sofrimentos para ela mesma. Agora, o tema de você buscar resolver isso é que quando você resolver, você não vai estar só resolvendo para esta vida, você vai estar resolvendo para toda e qualquer outra que você venha a ter no futuro, porque você não está levando mais essa sujeira, esse lixo e essas âncoras com você. Porque aquilo que você não aprender, não resolver, você carrega com pendências e oportunidades para resolver no futuro. Porque você veio aqui para aprender, está tendo oportunidade, não está usando, ela continua, você vai ter que procurar outra oportunidade. Você não vai passar de ano no sentido de oportunidades diferentes. Você vai ter oportunidades parecidas. Então, resolver os temas aqui vai ajudar muito você nesta vida e nas próximas. É uma situação importante. Isso é autoconhecimento, isso é autolimpeza. Né? Isso é crescimento, isso é expansão da consciência, se esclarecer. Okay? E, Henrique, deixa eu aproveitar uma pergunta que tem aqui da pessoa, que já está aqui há algum tempo, eu separei na tela e acabo comentando e não entro na pergunta. Acho que seria interessante responder alguma pergunta, e essa é muito boa. Dado o tema que a gente escolheu aqui. Ale Cris Vieira perguntou assim, é a consciência que nós somos que decide encarnar aqui na Terra para expandir? Só vamos para outros mundos quando evoluirmos aqui?
veja, eu cheguei a fazer perguntas próximas a esta, né, além do entendimento, do estudo das ideias do Tom, eu cheguei a fazer algumas perguntas relativas a isso para ele também, porque ele, volta e meia, ele descreve aqui como uma oportunidade, uma escola. E aí ele foi mais específico depois da pergunta que eu fiz, aproveito para compartilhar com vocês. Aqui é uma escola, só que não é uma escola tipo essa, que a gente vai, tem um ano, depois tem o ano seguinte, o outro ano, aí depois de 4 anos tem o primeiro ano da série seguinte, o outro, depois do quarto ano tem outro bloco de 3 anos, depois tem mais um bloco de 4 anos na universidade, ou de 5. Então, assim, não é como se cada planeta fosse um ano ou um grau de determinada escola, né? Existem muitos planetas, todos eles voltados, existem apenas para evolução da consciência, para aprendizado, e alguns estão melhores, outros estão piores, mas aqui dentro deste mundo, se você parar para observar, você vê locais e pessoas que estão em diferentes graus de evolução. Na verdade, cada um de nós está no seu próprio grau de evolução. É claro que tem pessoas que estão mais próximas umas das outras e pessoas que nós estamos, grupos de pessoas dos quais nós estamos mais afastados. Você pode estar sentindo que possa estar ou não. A comparação ideal é se você está melhorando em relação ao seu eu do passado, mas a gente observa e vê que o mundo poderia estar melhor. Então, talvez porque a gente está vendo uma possibilidade de atuar de outra forma, mas que infelizmente ainda não é a possibilidade da maioria. Agora, então, isso aqui tem todos os graus, ok? É como se fosse uma escola de antigamente, onde as pessoas entram pequenas e continuam indo, se agrupam lá e vão estudando coisas diferentes, mas assim, aqui nesta realidade tem muitos graus diferentes, muitos níveis diferentes de evolução, e cada um acaba caindo no seu próprio nicho. E ela pergunta se quem decide reencarnar aqui na Terra para expandir é a consciência. Sim, porque o que acontece? Este tipo de Terra que a gente tem aqui e outras similares, segundo as pesquisas do Tom, é um fast track, uma oportunidade de evolução rápida da consciência. Porque lá, flutuando nas nuvens e trocando ideias, é um bate-papo, é um descanso, mas não é uma grande oportunidade de evolução. É claro que você tem, logo depois que você acaba uma vida aqui, você vai para lá, você vai ter oportunidade de reavaliar, né, revisitar a sua vida, ver o tal filme e ver no que você foi melhor, no que você poderia ter ido pior, de uma forma isenta, porque você está olhando de fora, como num filme, a sua própria vida. Você volta meio que para ser a consciência que você é, você passa a ter consciência das outras vidas, você retoma esta memória e você compara as situações da vida atual com as anteriores e vê se você conseguiu evoluir, aonde conseguiu, aonde não conseguiu, aonde poderia ter feito melhor. E isso faz parte do pacote de análise para decidir outros caminhos, outras oportunidades de evolução. Nós não estamos falando aqui que você vai escolher nascer do fulano e do Beltrano, a gente nem sabe quem é o fulano e o Beltrano, não sabe o que eles estão fazendo, nem que oportunidades vão criar para nós, mas a fonte ela tem acesso a todas as informações para buscar a melhor opção e assim, quanto mais conscientes nós estamos em vida, mais conscientes a gente faz a transição, né, mais expansão da consciência, mais a gente participa do processo com mais detalhe de definição das próximas oportunidades. Então a gente participa sim, é claro que quanto mais bruto a minha consciência for, mais bruta ela for, mais embrutecida, menos evoluída, menos ela sabe o que está se passando, menos consciência ela tem. E quando ela está muito em bruto, qualquer experiência serve, não tem muito o que escolher. Ela escolhe, ela aceita aí, e vai pegando uma experiência, vai pegando outra, até começar a chegar num ponto, como as pessoas eventualmente que estão aqui interessadas nesse tema, que já está pensando sobre o assunto, já está estudando, já está avaliando, já está mais consciente. Então, você estar consciente da sua vida, do que você está fazendo aqui, da oportunidade de aprendizado que você tem, tratar de limpar suas crenças e medos, seus traumas, seu ego. Né? O ego, que eu comentei até antes, né, é esse ego egoísta. Não é a sensação, porque existe a palavra ego, ela quer dizer uma coisa principal, que é a minha percepção e sensação de ser eu mesmo. Né? A minha sensação de self, de ser. O ego é como eu me percebo. Foi o que a fonte fez. Ela pegou um pedaço dela e deu a opção de se perceber como um ser unitário. E aí ter uma vida própria, por assim dizer,
no contexto, no contato com todo o resto, sem abandoná-lo, mas tem uma percepção de individualidade. Isso é que é um ego básico. Aí, à medida que a gente vai somando ignorância, medo, crença, e vai criando um conjunto de crenças, a gente cria a personalidade do ego, do personagem, que geralmente é um personagem egoísta. Né? Então, aí o ego ruim é quando a gente está se referindo, olha, o cara tem um ego enorme. A gente quer dizer que ele é um egoísta gigantesco, que ele só pensa nele e que abusa de qualquer um. Então, esse lado negativo, que é o egoísmo, que é o orgulho, né? Que é aquela ignorância, aquela sensação de ter que usar o poder e a força para dominar o ambiente e os outros, isso é que é a parte negativa. Né? Então, assim, sim, a resposta é curta, desculpa eu me alongar, porque não é um tema simples, mas assim, a gente vai para outros mundos a hora que a gente achar, quando a gente estiver consciente das opções e achar que isso é útil e importante para nós, a gente pode ir para outros mundos, sim. Mas, em geral, segundo o Tom explica, a gente vai acabar considerando que é mais fácil trabalhar num local já conhecido, porque você acaba trazendo alguma coisa aqui e você já tem é mais fácil um ambiente conhecido, né, do que um ambiente desconhecido, que seja muito diferente. Mas a gente pode sim escolher outros ambientes, mas a gente não obrigatoriamente vai para eles, e a gente pode participar do processo cada vez mais, quanto mais conscientes estivermos. Quanto mais inconscientes estivermos aqui, mais inconscientes vamos atravessar o processo e menos participação vamos ter. Então, esse processo de limpeza que você faz, Henrique, com as pessoas, ele é importantíssimo para essa e para todas as vidas da pessoa. E aí entra num ponto, complementando também o que você falou anteriormente aqui, que é justamente a ideia que eu gostaria de explorar quando sugeriu esse tema da live, para trazer essa conscientização para as pessoas, e você colocou de forma perfeita. A importância de se entendermos que nós temos uma consciência, e que essa consciência ela está além do nosso corpo físico. Então, nós temos um corpo físico que responde às informações que estão na nossa consciência. E isso implica em coisas muito importantes, principalmente na vida após a morte. E quando eu falo vida após a morte, aqui a gente pode fazer uma análise, não só uma análise mística, espiritual, não, a gente pode olhar com sensatez no que a gente já tem de evidências aqui, para não falar assim, é uma live esotérica. Não, a gente pode analisar com dados do que nós já temos de material, que a nossa consciência consciente material aqui já teve oportunidade de provar e comprovar, e a gente chega a essas conclusões. Uma frase que eu escuto muito, que me até arrepia quando eu escuto, a pessoa falar assim, olha, fulano faleceu, que bom que ele descansou. Assim, eu até respiro, sabe? Porque, assim, depende, o corpo físico descansou. Só que a maioria das dores das pessoas não está só no físico. Está uma dor psicológica. Até porque a dor física que ela se encontra é uma condensação dessa dor psicológica. Então, quando a pessoa fala assim, descansou, não está sofrendo, é uma frase que, assim, muitas pessoas ficam em pânico quando escutam isso, mas não é essa ideia de trazer pânico para ninguém, e sim trazer conscientização. Porque se a pessoa fica num estado de ignorância, não no sentido de ignorância, de ser ignorante que a pessoa fala, de não compreensão do que está, como que ela vai buscar solução para um problema que ela não sabe que ele existe? Então, se a pessoa... Aí você gostou do sacanagem cósmica, também não existe lixeira cósmica. Então, o fato da pessoa abandonar o corpo físico não quer dizer que tem uma lixeira cósmica que pega todos os problemas dela e joga lá na lixeira e vão saltitar de alegria. Existe uma consciência além do nosso corpo físico. O nosso cérebro, ele é a nossa consciência física, material que vai processar aquilo que está armazenado na nossa consciência não local. A ciência já demonstrou, a física quântica, na década de 80, já demonstrou, inclusive, foi na década de 80, e recentemente ganharam um prêmio Nobel, e hoje estão desenvolvendo computadores quânticos em cima da descoberta da não localidade. E o que é a não localidade? Uma dimensão da realidade onde existem informações que são processadas aqui no corpo físico. O corpo físico, então, interage essas informações não locais. E nessa informação não local está a nossa consciência, que anima o nosso corpo físico. Então, quando nós transcendemos do corpo físico, o que é que fica?
A consciência. Com o quê? Com o que já está nela. Então, se você não trabalha a sua consciência aqui, para onde você vai, aí eu não estou entrando em critérios religiosos, mas aí pode ser a crença e a religião de qualquer um, todo mundo sabe que vai para algum lugar, né? E para onde você vai, independente da sua crença ou religião, quem vai com você é a sua consciência, com o que está nela. Então, se você não trabalhou essa consciência aqui, ela vai te acompanhar. Então, se a pessoa abandona o corpo em sofrimento, como que vai falar que ela descansou, né? Sendo que a Então, consciência que estava em sofrimento foi? então eu vou retomar aqui, porque eu quero explicar por que eu ri tanto. E quando você falou que era cômico, de alguma forma, a pessoa dizer que descansou, existe um aspecto realmente sobre o qual ocorre um descanso, que é aquele da percepção do sofrimento e da dor momentânea de quem está, por exemplo, morrendo de uma forma trágica, com uma doença que complica, que se arrasta, né? Então, assim, efetivamente, né, aquela consciência descansou do sofrimento daquele avatar, ok? Agora, esse tema, assim, essa questão da não localidade, né, você está falando da física quântica, a física quântica descobriu essa questão da não localidade, é um termo que ela usa para explicar coisas que não aparentam não ter existência, que obviamente existe, como é o caso da consciência, que a gente percebe em nós mesmos, mas não tem existência física, não tem conexão com o físico e não tem conexão com o espaço. Então, assim, ela é não local, ou seja, por exemplo, aquele efeito daqueles elétrons que estão pareados, aquelas partículas que reagem a distâncias infinitas, instantaneamente, desrespeitando a regra da velocidade da luz como teto. Então, isso aí significa que aquilo está funcionando num nível não local. Não local quer dizer não nesta localidade, não nesta realidade, quer dizer fora dela. Apesar de eles não explorarem, não deixarem isso claro, é óbvio que não é nesta realidade. Qual é a outra realidade que existe fora esta? É a realidade da consciência. Não é que a consciência é um efeito do corpo. A consciência é que gera a percepção do corpo, a percepção da realidade. A consciência maior é que fornece o sinal de TV para a gente perceber esta realidade como tridimensional e como material. Então, assim, e a não localidade é a consciência. A consciência é a fonte de tudo. A consciência gera as partículas quânticas, porque partículas quânticas são informação. Então, não é o revés. Né? O que o Tom descobriu, e que a física quântica não conseguiu descobrir, é de onde vem tudo isso. Vem da consciência. Por que a consciência afeta a dupla fenda? Porque a dupla fenda, as duas fendas e as partículas passando por elas e o anteparo final são criados pela consciência, dentro dela mesma com informação. Então, tudo é informação. E quando a consciência toma consciência, né, dá atenção, dá foco para a partícula, ela é gerada visualmente para os equipamentos do ser consciente que está observando o experimento. Até então, aquilo não existia. O que nós não estamos olhando não tem existência. Eu estou num quarto fechado. Será que tem lua lá fora? Será que tem nuvem? Será que a lua está lá atrás das nuvens? Não, não está lá. Não está lá. O que está lá é, quando eu olhar para lá, eu vou receber a informação e vou ver ou as nuvens ou a lua. E se eu ficar esperando as nuvens sair da frente, a lua vai se formar para mim. Por quê? É como correr num jogo de videogame. No corredor que eu estou vendo as paredes e as portas. Os quartos que estão ali atrás, somente a hora que eu abrir a porta. Que nem eu estiver no hotel. Eu vou passar num corredor cheio de portas. Nada do que está dentro dos quartos é renderizado, é visualizado por mim. Quando eu entrar lá, aquilo toma realidade para mim. Então é assim mesmo que a consciência constrói realidade. Então é não local, ok? Mas a gente tem a percepção de um lugar espacial onde está se passando 3 dimensões, movimento ao longo do tempo em 3 dimensões. Mas a consciência fundamental cria esta realidade com as mesmas propriedades que nós, consciência, criamos nossos sonhos. Só que os sonhos são temporários, não têm o mesmo nível de qualidade, de processamento, né? Então, e não tem continuidade, são experiências únicas. Mas enquanto a gente está no sonho, ele é real para nós. A gente está criando as paredes, o teto, o céu, as pessoas, os diálogos. Né? Nós somos consciência, temos a mesma propriedade da fonte. E estamos recriando realidade. E assim,
Então, e outra coisa, o motivo pelo qual eu estava rindo não era por conta do descanso, da doença, do sofrimento que a pessoa teve. É porque a gente morre, né, com aquela sensação de que quem imagina que vai sobreviver, tem aquela crença, né, aquele dogma, muitas vezes, de que vai para o céu, se não for para o inferno, que é outro dogma, né? E aí lá no céu vai viver feliz para sempre, descansando. E assim, consciência evolui sempre. Nesta vida, na intermediária e na próxima e na seguinte, na intermediária, na próxima e na seguinte. Eu fiz uma live outro dia com a May Andrade, onde a gente chamou a live de Não Existe Aposentadoria Astral. É um pouco parecido com a frase que você falou. Então, não existe aposentadoria astral. Por isso que eu comentei, que é muito interessante, se você não se importar muito com essa vida, mesmo assim procure limpar seus traumas e suas crenças, porque se você não usar isso nesta vida, você ainda vai usar isso na próxima, porque não existe fim conhecido para a evolução. Existe uma ilusão e existe uma crença e um dogma de que você vai se juntar à fonte e se dissolver e nunca mais ter que se preocupar. Isso é muito parecido com a ideia do ateu, que acredita que não existe nada após a morte, né? Não sei se não me lembro qual é a descrição certa para a pessoa que não acredita em vida após a morte, né? Mas esta pessoa às vezes não acredita porque não quer acreditar, porque quer sossego, quer descanso, efetivamente. E não quer eventuais riscos de correr o risco de existir algo e, além do bom, existir o ruim também, ter punição. Veja, não tem punição. Tudo é oportunidade, ok? Então, tudo que aprendemos, levamos conosco. Todas as crenças que limparmos, levamos uma consciência e um espírito limpo. Consciência, no sentido mais bigtô, não é aquilo que fica dolorido, que tem uma parte escondida inconsciente. Não. Consciência é o que você é. Só que o que você é está distraído com o personagem e tem partes que, para o personagem distraído, é como se ficassem inconsciente. Então, essa questão de consciente, inconsciente, sombra, é uma metáfora para descrever a situação que a gente cria para nós mesmos, com a inconsciência de que somos consciência, que somos muito maior que tudo isso, e que não temos fim, e que temos continuidade. E a nossa vida, né, Mário, ela é uma dádiva. E não é à toa que a nossa realidade tridimensional aqui, ela é comparada como uma escola. Por que ela é comparada como uma escola? Porque aqui existe uma redução da velocidade das informações processadas nesse nível não local. Então, por isso que aqui é uma escola e um movimento de aprendizado. Porque imagina se você pensar em todos os seus traumas, existe um atraso para que ele se materialize aqui. Então, é um tempo para você repensar e elaborar aquelas abas não fechadas que eu falei no início da live de hoje. Então, é um tempo para você trabalhar as questões mal resolvidas e aprender e agregar informação ao seu sistema. Porque aquilo ou te informa ou te traumatiza, né? Que não deixa de agregar informação também, mas vai aprender pelo sofrimento. E é o que a gente fala, tem como aprender pelo amor ou pelo rigor. Então, aprender pelo amor é uma forma mais leve, né, para poder se aprender. E essa redução se dá justamente pela nossa dimensão material. Então, se você tem um medo, um trauma na consciência, o que vai acontecer? Até que ele se condense e se manifeste no nível físico como um problema, isso vai levar um tempo. Agora, quando você abandona o seu corpo físico, isso não precisa de morrer para isso, você pode observar isso ao dormir, que ao dormir você está o quê? Abandonando o corpo físico e está apenas o estado de consciência. Olha quando você tem um pesadelo, por exemplo. Aquilo que você imagina ali no sonho acontece de forma instantânea. Por isso que é um pavor, é um terror, é muito rápido. Então, o céu ou o inferno de cada um vai estar relacionado com o estado de consciência de cada um. Então, por isso que é importante, no período de vida, alimentar no seu coração aquilo que você quer levar para o lado de lá. Então, se romper das mágoas, do ódio, do rancor, do ressentimento, das culpas, independente se você teve culpa ou não, mas se você alimenta a culpa, ela vai estar instalada na consciência e ela vai dar força para aquilo que você vai vivenciar em relação a isso. Então, por isso que ajustar a consciência quando se está consciente aqui, dá menos trabalho do que nesse nível de consciência, onde não tem esse atraso, é tudo rápido e instantâneo. Deixa eu te comentar aqui, você pegou um ponto perfeito, né? Aqui
aqui, em relação a outros níveis de realidade mais sutis que geram este, né, em mais de uma camada, porque tem uma questão aí fractal também, a consciência funciona assim por camadas, né, ela vai se enrolando sobre ela mesma e formando outra realidade menor e menor, e outra maior e maior quando vem na outra posição. Né? Mas essa questão ela é bem profunda e a gente tem uma oportunidade gigante aqui com essa velocidade mais lenta. Né? Por isso que isso também é uma escola, exatamente o que você falou. Né? Essa escola tem regras mais regradas, assim, mais organizadas, né? E quando você vai para uma realidade sutil, onde você só é uma forma pensamento, você só é a consciência, tudo que você cria lá, pensou instantaneamente cria. E se você tem muitos medos, numa realidade dessa vira um pesadelo, porque todas as besteiras, todas as coisas horríveis que você pensar vão aparecer para você. Então você tem que fazer essa limpeza até antes de você experimentar esses outros níveis de realidade, mesmo que você continue aqui através de uma viagem astral, por exemplo, né, de uma viagem fora do corpo, você ir para lá numa condição equilibrada e bem com você mesmo, sem grandes medos, é importantíssimo. Porque do contrário você vai levar, não existe risco lá, o risco que existe lá são os problemas que você leva daqui e você materializá-los aparentemente, você criar monstros da sua própria cabeça, que você já tem com você, e eles aparecerem para você e te amedrontarem lá, te transformarem numa experiência terrível. Então, assim, isso realmente é importante, é muito importante, inclusive antes de você sair explorando. Existem formas de explorar, né? A meditação é a mais básica para acalmar a mente e te levar nessa transição, mas você pode fazer uma viagem fora do corpo, uma visão remota, você pode fazer uma série de coisas, mas em ambientes sutis, a mente tem um poder muito maior porque é menos regrado e a velocidade é muito maior, a coisa é instantânea. Você pensou, pimba, aparece aquilo para você. É exatamente como você falou. Essa é a descrição da realidade. Ela pode ser muito positiva para quem estiver no domínio e no controle e estiver bem, né? Estiver equilibrado, estiver em paz. Né? Agora, quem está mal, para qualquer lugar que vá, vai levar a si mesmo consigo. Desculpa as repetições aí, mas quem estiver mal vai se levar consigo mesmo. Né? Não sei se é a melhor forma de dizer isso, mas assim, você não tem como se livrar de você. Lamento dizer. Né? O que a gente vai deixar, né, para trás é o personagem, aquela história, aquele enredo do personagem. Mas a qualidade de ser que esse personagem desenvolveu ao longo desta vida é o que a gente leva com a gente. Se a gente for bem nessa evolução, a gente vai bem para a próxima, leva esse bem conosco. Vai melhor do que entrou. Né? Entramos numa condição, saímos numa melhor. Né? Da experiência, do pacote de experiência temporariamente humano. Agora, se você não estava bem, não evoluiu, eventualmente ainda piorou aqui, você vai levar isso com você, para todo lado que formos. Né? É por isso que a gente às vezes costuma brincar, né? que eu sou o meu pior carrasco, porque o carrasco que eu sou, ele vai comigo, aonde quer que eu vá. Eu posso mudar de emprego, de ambiente, de residência, de país. Então, assim, se eu não estou bem comigo, é sempre muito importante avaliar essas coisas. Você está atrás de uma mudança radical na sua vida, que você pensa que quer que seja uma melhoria, então pare para olhar o que é que está causando as situações que você não considera ideais aqui. Porque, em geral, não é o lado externo que está causando isso para você. O lado externo é um reflexo do lado interno. Você mesmo está criando, e você está criando de acordo com o que você é. Aliás, publiquei uma frase do Rubem Alves, hoje, muito boa, que deu uma repercussão interessante, que é o cara está falando. Né? Você vai criar o seu próprio céu ou o seu próprio inferno, de acordo com aquilo que você tem dentro. Se você tiver o céu dentro, o seu fora será um céu. E se você tiver um inferno dentro, o seu externo vai ser um inferno. Por quê? Você pode até estar num campo de concentração, mas se o seu interno está bem, você sobrevive, como alguns fizeram. E se o seu interno não está equilibrado, você não aguenta e já nos primeiros dias você já fica para trás na história. Então, assim, o externo vai variar, e o externo é temporário, e o externo é ilusão. Né? Agora, se o seu interno não está bem, o seu externo vai refletir isso. Não importa que seja a maior maravilha. Né? Por
Por isso que tem pessoas que são ricas, que têm tudo, que tem tudo que alguém poderia imaginar em termos de necessidade material, e ainda assim se suicidam. Por quê? Porque não estão bem internamente. Ela continua lá, seja lá onde ela estiver, com ela mesma. E isso não é satisfatório para ela. E ela nem entendeu. Entendeu? Então ela não tem nem como sair do buraco, porque ela não entendeu isso ainda. Vou fazer um comentário aqui que a Sil Monteiro colocou aqui. Nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Queria só comentar, ela não fez uma pergunta, mas é um comentário perfeito para descrever a nossa realidade. A nossa percepção tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar aqui, né? A forma como nós percebemos em função do que nós somos, do que nós carregamos dentro de nós, dos filtros, dos traumas, das crenças, elas funcionam como filtros e a gente vê fora, atribui significados, né, que a gente tem internos e que a gente põe. Né? Nada por si só tem significado próprio. Então, você está duvidando do que eu digo? Faz uma experiência de novo. Você não precisa confiar em mim. É o que eu sempre digo, nunca confie em mim. Faça a experiência por você mesmo. Imagine, faça um experimento mental, novamente aí vem o gato de Schrödinger, né? Imagine que você bateu a cabeça e perdeu a memória. Se você perdeu a memória total, você não sabe nem se comunicar, você não sabe nomear nada, você não sabe o que você está vendo, você não sabe o que você está ouvindo. Você pode até dar sorte de ainda manter a comunicação, ter uma ideia do que são as palavras e trocar uma ideia, podem ter vários graus de perda de memória, mas se você tiver uma total, você vai olhar em volta e não vai saber nada. Você vai ficar olhando que nem exatamente que nem uma planta. Você não vai saber o que é nada do que você está vendo e ouvindo. Então, tudo que a gente vê e ouve tem um significado para nós, porque a gente atribui. Foi como a Sil comentou aqui. Nada tem significado, exceto aquele que nós atribuímos às coisas. Então, a gente aprende ao longo da vida algumas coisas por decoreba, né, por receber dos outros, e outras por bater cabeça e experimentar realmente e ter uma boa experiência, uma experiência negativa, aprender ou não aprender, mas a gente acaba tendo esses filtros para poder interagir aqui e usar isso aqui de alguma forma. Mas só existem fatos, dados e informação básica, que não significa nada enquanto você não tiver todo esse histórico para usar. Então, 100% do significado de qualquer coisa, inclusive sentimentos e sensações, são atribuídos por nós. Tá? E a frase que você postou, né, tem bem a ver com o nosso tema de hoje, né, com tudo que a gente falou aqui. Né? Descreve bastante aí de forma bem resumida. A Fernanda está perguntando aqui, ela colocou que a pergunta é um pouco infantil, não existe perguntas infantis, tá, Fernanda? Todas as dúvidas são válidas, tá? E, pessoal, fiquem à vontade de fazer as perguntas de vocês aí, tá? Inclusive, caso alguém tenha feito alguma pergunta e passou que a gente não viu, deixa depois nos comentários, né, Marco? A gente vai acompanhando, daí vai respondendo para vocês, manda no privado, deixa nos comentários, nos comentários de preferência, né, que aumenta a interação aqui, o algoritmo entende a relevância dessa mensagem e acaba levando para outras pessoas também. Inclusive, quem depois puder deixar um joinha, um coraçãozinho também, ajuda muito aí a divulgação do nosso trabalho também, beleza? Ela perguntou aqui, mas ao deixar o corpo, ainda a gente vê tudo por aqui, ou somos levados por outros seres para algum lugar? E mais, nós os vemos? Nós o que vemos? Se nós os vemos. Ah! Né? Bom. Veja, eu sugiro que você assista esse canal para ver experiências múltiplas de centenas de pessoas, em experiências de quase morte, afinal, o que somos nós, e aí você pode ter um feeling do que as pessoas veem e como elas interpretam. Mas assim, o que se passa é o seguinte, o que nós realmente somos é consciência. Consciência nesse ambiente é um sinônimo de espírito, de alma, mas é o que nós realmente somos. Consciência trabalha com informação e cria a realidade, cria tudo que a gente percebe é criado ou pela fonte ou por nós mesmos, ou seja, ou eu ou qualquer dos outros que estão aqui em conjunto ou individualmente. Então, consciência é aquilo que cria tudo e que percebe o que cria. Tá? E que pode interagir através disso. E a consciência criou esse ambiente e nós estamos gerando avatares aqui, né? Durante um período, estamos pilotando esses avatares, nós somos a consciência, somos o espírito, somos a alma. Esqueça a questão de nomenclatura, porque nomenclatura, como nós acabamos de dizer,
é algo que nós demos às coisas, né? Então, assim, cada um pode dar o nome que quiser, tijolo, José, pode chamar do que quiser. Nós estamos chamando de consciência porque é uma coisa mais neutra, né? Consciência é o que nós somos, e consciência trabalha com informação e cria com informação. Cria tanto os sonhos quanto cria a realidade, que é um tipo de sonho mais bem organizado pela fonte da criação, pela consciência maior, pelo sistema maior de consciência, LCS, como o Tom chama. Então, a gente, quando deixa o corpo, continua tendo a percepção, às vezes pensa que tem um corpo, tem muita gente que sai do corpo e enxerga um outro corpo meio transparente, como queira ser, né? Mas isso não é uma obrigação, é a nossa necessidade. Nós somos consciência. Consciência não tem corpo, não tem forma, não tem sexo, não tem cor, não tem nada. Só tem a percepção. Mas se a gente tem muito medo, ou algum medo, às vezes a gente ainda sai do corpo e continua enxergando como se tivesse um corpo, para não se assustar, porque já imaginou, você sai do corpo e olha para você e não vê nada, então parei de existir, né? O raciocínio é esse. E não é. Na verdade, existir não é ver um corpo. Existir é perceber tudo à sua volta. E você continua como consciência pontual, por exemplo, você não tem corpo e percebe a sua volta. Isso é o que você é, consciência. Percebe tudo à sua volta, mas não precisa de corpo. Mas você pode sair daqui percebendo um corpo para se acalmar. Tá? Então você vai gerar para você mesmo aquilo que você achar que precisa para se acalmar. Mas toda consciência, todo ser que existe é consciência. Todos são parte da fonte e todos são consciência. Neste planeta, neste universo ou em qualquer outro lugar. Porque nós estamos dentro da consciência. Então tudo que existe aqui vem da consciência fonte, vem do sistema maior de consciência, que, de tão poderoso como é, alguns escolhem chamar de Deus. Mas não tem nada a ver com o velhinho de barba branca anotando seus pecados. Então, é um sistema de consciência que gera a possibilidade das consciências individuadas interagirem em vários níveis de realidades diferentes. E, como consciência, a gente não precisa ter forma, mas às vezes pode manifestar alguma para nós e interpretar algumas sobre os outros. Então, qualquer ser que eu encontro em qualquer nível vai ser uma consciência. Tá? Vai ser um ser consciente que pode se comunicar conosco através de troca de informações. E a gente vai, possivelmente, de acordo com, com nossos filtros, enxergar este ser de um jeito ou de outro. Pode ser parecido com um ser humano, pode ser luminoso, né? Pode ser verde, pode parecer um ET. Tudo que a gente vê vai ser interpretação nossa, porque é apenas uma consciência e um mundo não material. Okay? E aqui, nesse mundo, tem pessoas que desenvolvem a sua percepção ou já nasce com ela e vê outros seres. E interpreta de acordo com as suas possibilidades, com o seu conhecimento, com a sua própria luz, com a sua expansão de consciência. Então pode ver criaturas benignas, criaturas malignas, criaturas luminosas. Luz é informação. Então eu posso enxergar, nós todos podemos nos enxergar como luz, como energia, mas o que nós somos é algo que é consciência, que não tem cor, que não tem luz, que não tem nada, que tem a luz no sentido figurado de iluminação, de sabedoria, em maior ou menor grau, e que pode criar todo o resto à sua volta, inclusive a luz, a energia, a pedra, o sapato, né? O universo, o sol, a lua. Tudo isso é informação, é como exatamente uma realidade virtual, como se fosse um videogame por um propósito sério de evolução da consciência. Não está em nenhuma máquina preso para ser torturado e maltratado. A consciência fundamental, a fonte, ela é benigna. Ela não vai pegar um pedaço dela e ficar torturando. A gente vem para cá por escolha própria, por conta da experiência ser muito positiva e ser, vamos dizer, mais tranquilinha, tá? Em termos de interpretação e de vivência, do que é um ambiente mental, que é muito mais rápido, onde tudo... Quando você estiver muito evoluído, você vai ter facilidade em lidar lá. Vai estar preparado para isso. Mas você joga uma arma na mão de uma criança, ou sei lá o que, você joga uma faca na mão de uma criança, ela pode se cortar, né? Com facilidade, não sabe o que é aquilo, não tem habilidade, né? Então, assim, nessa situação, essa questão aí da... Não sei se completei tudo que ela perguntou, Dando um gancho na sua resposta, eu compartilho da sua resposta também, né? E dando um gancho, eu também acredito que é possível sim, que existem consciência em todos os níveis da realidade, né? Então, consciência vai ter.
Se essa consciência vai resgatar alguém, se vai buscar, se a pessoa vai ver, aí existem muitas variáveis que vai depender de situação para situação. Não tem como afirmar se alguém vai buscar, se ela vai ver. É igual você cair de bicicleta, por exemplo. Você cai de bicicleta. Você pode lembrar do tombo que você tomou, como você pode não lembrar do tombo. Alguém pode te socorrer, como alguém pode não te socorrer, você vai ter que levantar sozinho. Então, existem algumas variáveis dentro desse evento. Então, acredito que, assim como essas variáveis influenciam na nossa realidade aqui, também possam influenciar lá também. Sem dúvida, sem dúvida. Você pode estar com a cabeça tão atrapalhada que você vai enxergar algo muito negativo, algo muito prejudicial para você, algo muito infernal, e você vai se internalizar ali. Ou você pode ter uma expectativa muito grande de que vai ser o paraíso vai ser de um jeito, né? Vai ser aquele jardim lindo, ou vai ser as nuvens, os anjos e as harpas. Cada um, né, vai ter a sua própria imaginação. E se você tem uma crença muito forte disso, numa primeira instância, a fonte te suporta. O que eu queria dizer é o seguinte, Henrique. Segundo as pesquisas do Tom Campbell, a fonte te suporta. Você não está sozinho, você está dentro da fonte, ela sabe o que se passa com você, e ela vai tentar ajudar. Ela tem sistemas automatizados, né, para te dar suporte, onde tem consciências que são parte da fonte, que interagem com você, e são, vamos dizer, criadas e disponíveis para interagir e dar suporte na transição, né? E que você, eventualmente, essa consciência pode se apresentar para você também na forma de parentes que já se foram, que você vai reconhecer com carinho, que vão te receber bem. O objetivo principal da fonte é acalmar você na transição, porque você sai daqui carregado de crenças e ela não quer que você chegue lá e se assuste mais. A fonte não é maligna, como você falou, não é uma sacanagem cósmica. Então ela tem a intenção total de te dar suporte. Agora, você pode estar tão ruim que você nem enxerga nada disso, não vê, não aceita, e se enfia num buraco e sofre, porque você mesmo se enfiou até que você desperte um pouco mais disso, mas a fonte vai tentar estar te ajudando a despertar e voltar a ser a consciência que você era, desligando-se do personagem, né? Então, sim, né? Agora, você não precisa de ninguém, é como o Henrique falou também. O que acontece é o seguinte, tem um processo natural e você vai se desconectar desse canal de TV e vai se conectar no canal de TV da área de transição, ok? Seja lá qual for, com aparência que seja mais agradável, ou que te ajude a se adaptar o mais rapidamente possível. Até que você volte, como num sonho, você acaba esquecendo o personagem que viveu durante a noite e retoma a sua realidade no café da manhã, escova os dentes e retoma de novo. Mas você esquece rapidamente aquele sonho que você teve que parecia tão real. E quando você estiver lá, isto aqui também vai parecer um sonho. Então você vai se desconectando dos detalhes, você continua tendo acesso, mas você se desidentifica. Então você volta a ser consciência e tem acesso a todas as informações de todas as vidas para poder fazer suas análises com calma e tudo mais. Mas como eu disse, quanto mais consciente você está, mais você percebe disso e mais você participa. Quanto mais inconsciente você estiver, mais aquilo vira um grande bololó e você não entende muito bem o que está acontecendo e vai meio da valsa indo adiante, e qualquer experiência que vier é boa para você, porque o pouco que você tem, qualquer coisa nova vai te ajudar. Tá? Perfeito. A Sil colocou aqui que a frase não é dela, mas ela não lembra o autor. A frase que você falou. A Claire... Sil, eu acho que segue aqui há bastante tempo. De repente, eu já mencionei isso tantas vezes, e às vezes quando tem de outras fontes eu cito também, às vezes cito por minha própria conta, e ela pode ter pego em qualquer lugar, mas eu quis ressaltar que, legal, Sil, mas assim, perfeita, você tá em cima da bucha com essa informação aí. Isso aí é o que há. Não tem erro com essa história, isso aí é assim mesmo. 100% dos significados, na comunicação, não existe significado prévio para nada. Né? Se pegar tudo começa com 0 e 1. E um 0 é o quê? Se você não tiver uma noção do que o 0 significa e do que o 1 significa, não vai ter significado nenhum, e vai ser uma mistureba de zeros e uns. Então você vai construindo do 0 e do 1, criando outros números. Você cria o 2, o 3, o 10, você cria as palavras, você nomeia coisas, né? Então você vai aprendendo para poder ter com o que interagir, com o que poder se comunicar. Porque você vai comunicar o que se você não tiver uma linguagem? E a linguagem é 100% criada, né? Toda de significados atribuídos.
Alguém perguntou aqui, Fabrícia, então não existe espírito. Os que principalmente no espiritualismo, no espiritismo fala, e sim experiências e energias geradas que ficam disponíveis na nuvem. Eu acho que já respondi isso, junto com a questão anterior. Assim, essa questão de nomenclatura é uma atribuição, tá? Os espíritas chamam de espírito, você pode chamar de alma, chamar de qualquer coisa, né? Aqui nós chamamos de consciência porque lida com informação, e mesmo energia também é informação. Então é uma forma de interpretar o que a gente vive como sendo energia. E sim, tudo fica na nuvem, né? A fonte, o Tom chama de bancos de dados da fonte, para o sistema maior de consciência, e é como se fosse uma grande nuvem onde tudo fica guardado. Todas as experiências completas de todo mundo estão lá guardadas, para seu acesso principalmente, mas até outros poderiam acessar. Mas imagina, se eu tive 100 ou 1000 vidas, eu mal dou conta de acessar as minhas, para que eu vou acessar dos outros? Né? Mas está tudo lá no banco de informação, que é transparente. Para quem se desenvolve para acessar, tem todo o histórico passado e todos os cálculos dos futuros possíveis, que podem vir a acontecer com maior ou menor probabilidade, também estão lá na nuvem de dados do sistema maior de consciência. Exatamente. A Claire Pascoal está perguntando aqui como se limpar. Terapia é uma forma de se limpar, né? Por isso que terapia é importante, eu sempre bato na tecla aqui que terapia devia ser ensinado desde berço, né? E uma das que eu trabalho, né, a linha que eu sigo de trabalho aqui, fica o convite quem quiser conhecer, é a HQI, né, que é a homeostase quântica informacional, que é uma técnica, uma metodologia de autocura consciente que permite à própria pessoa fazer esse ajuste de consciência, eliminando no nível da consciência as informações que desencadearam esses desequilíbrios na realidade física. Então, ela tem um raciocínio próprio também, que permite a gente saber que tipo de trauma está linkado com uma doença, um desequilíbrio, uma compulsão, né? E a gente ensina a técnica para que você pratique e faça esse ajuste de consciência. Quem quiser saber, quem quiser aprender, eu promovo encontros gratuitos e online, em plataforma fechada, onde eu passo todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia. Então, periodicamente, eu estou sempre montando esses encontros. Quem quiser seguir meu canal, acompanhar a agenda, né, e fazer inscrição quando tiver o próximo. Eu tenho uma entrevista no canal do YouTube também, até com o Samuel, indicação do Mário, né, uma entrevista sobre HQI, que ficou muito bacana. Quem quiser, procura lá Henrique HQI, lá no YouTube, lá que vai aparecer uma entrevista também, onde eu abordo com profundidade. E quem quiser participar desses encontros gratuitos ou atendimento individual, me chama no privado, que eu vou auxiliando vocês e conduzindo aí como aprender também. Ô Henrique, deixa eu fazer um comentário que nós estamos com uma amiga e assistente aqui da nossa live, em termos de estar assistindo, uma grande amiga aí, que é a Débora Sachs, que é do Instituto Monroe, no Rio de Janeiro, e que o Robert Monroe, aquele que escreveu o livro Viagens Fora do Corpo, ele fundou esse instituto para ajudar a ensinar as pessoas a experimentar esse tipo de experiência. A Débora Sachs está nos brindando com a sua audiência hoje, e ela escreveu um comentário aqui, que é sobre o descansar. Deve ser, sim, da doença ou do sofrimento. Lá, quer dizer, do outro lado, toda vez que ela vai, porque ela é uma pessoa que tem uma percepção gigantesca, ela desde criança, ela sai fora do corpo e ela percebe outras consciências circulando por aqui, se comunica, inclusive com familiares dela e de outras pessoas. Ela nasceu com esse dom e o desenvolveu, né? Então, lá do outro lado, que ela não citou, mas lá do outro lado, sempre vi todos em atividade. Então, ela está reforçando aquele conceito que a gente comentou, que não existe aposentadoria astral, né? As pessoas, mesmo quando dormem, elas aprendem, tá? Então, nos sonhos, mesmo que a gente não lembre, alguns a gente lembra, muitas vezes estamos tentando resolver temas e aprender coisas, revivendo situações. Tem vários tipos de sonhos diferentes, mas mesmo em sonho, né, às vezes tem gente que acorda cansada do que experimentou no sonho e às vezes do que experimentou no astral, porque o corpo descansou, mas a consciência não tem necessidade de dormir. A consciência pode estar 100% acordada, então quando ela não está ativa aqui, ela pode estar ativa no sonho ou ativa em outras realidades, e toda vez que você experimenta outras realidades, os seres são ativos e estão interagindo, estão buscando crescimento, porque toda consciência, 100% do tempo, busca crescimento.
A partir do momento que ela tem um determinado grau de iluminação, ela percebe que ela pode se divertir com o processo, e isso é um processo que se torna prazeroso, né? Não é nenhum castigo, não é como se você estivesse trabalhando como escravo, né? Você não é gerador de energia para máquina nenhuma mal assombrada, como alguns filmes mostram, né? Tem alguns filmes muito bons que põem a gente como escravo das máquinas, como sendo geradores de energia. E não é o caso, e aqui a gente tem o testemunho da Débora, comprovando aí, mostrando para a gente que pela experiência dela do astral, por assim dizer, outros níveis de realidade, sempre estão em atividade. A atividade não cessa, o crescimento não cessa. As oportunidades de crescimento nunca cessam. Não existe, isso é uma coisa importante que eu acho interessante de transmitir para as pessoas, eu transmito sempre que posso, que a gente tem aquela noção que, por conta desse Deus de barba branca, que a gente, muitos imaginam na cabeça e foram criados nesse tipo de ambiente, tem de que já está pronto e formado, que está tudo certo, que é perfeito, que não comete erros. Né? E aí a gente fala, pô, mas se não comete erros, por que as coisas estão tão ruins como estão aqui, aparentemente? Veja, não existe essa fonte perfeita. O que acontece é o seguinte, a fonte evolui há zilhões de anos. E tudo que ela aprendeu e cresceu por ela e pela somatória das consciências individuadas, para nós, quando entramos em contato com ela, ela parece muito luminosa e parece perfeita, e é quase. Mas não existe perfeição, assim como não existe infinito. São figuras de linguagem, da matemática ou da imaginação, e não existe. A consciência evoluiu, ela começou zerada, a consciência fonte. Ela começou zerada com o potencial de criar tudo o que criou. Hoje ela está muito avançada e ela está lá na frente. Agora, ela continua aprendendo. Né? Quem sou eu para limitar a fonte de tudo e dizer que ela não pode crescer mais? Então, assim, ela está crescendo sim. Ela já foi menos sábia do que é e cada dia ela é mais sábia, a cada momento, a cada segundo, assim como nós temos a mesma oportunidade de cada dia crescer e ser mais sábios. Então, eu não me sinto mal de não ser perfeito. Eu não sou perfeito, nunca vou ser. Posso continuar trabalhando para melhorar, mas sai um peso gigantesco dos ombros e nem a fonte é perfeita. Ela também está em busca de melhorar. E ela não tem limites para isso, porque a imaginação é o limite do crescimento e da melhoria, tá? Da potencial de melhoria. Isso é muito libertador, muito. Quase tanto quanto a questão de descobrir que não morremos, que é outra coisa que a Débora sempre traz à tona. A Débora também tem estado muitas vezes no canal do Samuel, que você citou, né? Aliás, já tive algumas entrevistas em conjunto com ela lá, é muito bacana bater um papo. Ela costuma dizer o seguinte, que ela traz o lado da sensação, do sentimento, da experiência, e eu acabo trazendo o lado científico pelas descobertas do Tom como suporte, porque o Tom foi fundo na compreensão dos mecanismos. Né? E a Débora, como ela tem uma vasta experiência direta com as coisas, ela vai lá e experimenta, ela não fica preocupada de como funciona. Ela vai lá e faz. Então é uma característica interessante. Obrigado, Débora, pela sua presença e participação e comentário aí também. Quem quiser conhecer mais a Débora, procura o Instituto Monroe, no Rio de Janeiro, e a Débora Sachs. E, Henrique, com relação ao que você estava falando antes, com relação à limpeza, né, perfeito, é muito bom. A gente pode fazer, quando a gente tem um determinado grau de consciência, de percepção dos fatos, a gente pode começar a fazer limpezas por nós mesmos. Né? Por exemplo, eu vou procurar tudo que me irrita, por exemplo, existe embaixo da irritação alguma crença minha e por baixo da crença algum medo que essa crença está encobrindo. Então eu posso ir fazendo um trabalho arqueológico e ir limpando coisas, e mais, estar consciente e não deixar que novas sujeiras entrem. Mas assim, às vezes a gente está numa situação tão atrapalhada que você não sabe nem por onde começar. E o uso de ferramentas como a HQI do Henrique é excelente. Né? Então você vai em duas frentes, você vai meditando, melhorando sua qualidade de ser, a sua presença, evitando que novos problemas entrem, para você novos traumas, né? Novas inconsciências, e parando esse lado, e por outro lado, com alguma ferramenta e com a ajuda de algum profissional, você pode ir ajudando a fazer essas limpezas, mas pode com certeza chegar um momento, e vai, onde você vai estar tranquilo de lidar com isso por você mesmo. É isso que é a expansão da consciência. E esse é um valor muito forte para nós. Ensinar, até num atendimento individual como a HQI,
o nosso foco também, além de conduzir no processo individual, mas ensinar e treinar a pessoa a ela desenvolver cada vez mais essa autossuficiência, né? Então, por isso que o nosso trabalho é todo voltado para a autocura. É a pessoa aprender a como trabalhar as suas questões pessoais, ela aprende com a sua história, ela começa a entender que tipo de trauma está relacionado com determinado desequilíbrio. Nós sempre trazemos que todos os problemas que nós vivenciamos na realidade física, material, na nossa visão, são um desequilíbrio informacional na consciência. Nós buscamos restaurar esse equilíbrio na consciência através da metodologia, da HQI, e, consequentemente, desfrutar de uma realidade equilibrada, né? E isso tudo a pessoa consciente. Então, esse é o nosso foco, trazer essa consciência, e eu fico muito feliz por contar com a colaboração sua e de outros profissionais maravilhosos, que eu tenho o privilégio de estar aí junto, trazendo conhecimento para as pessoas, para que despertem essa autoconsciência, para que fiquem cada vez consciências conscientes. Né, Mário? Bom, perfeito. Que deixe de ser consciências inconscientes, se identificando com o personagem, e passe a ser consciências conscientes, representando bem esse papel desse personagem e aproveitando o personagem para aprender. Perfeito, perfeito. Henrique, acho que a gente podia meio que encerrar por aqui, porque já está avançado. Sim, nosso horário hoje rendeu o nosso assunto, né? Antes de encerrar, deixa eu só fazer um convite, pessoal. Amanhã, meio-dia, eu vou estar com uma live também, amanhã, com a Inês. A gente vai estar falando em dificuldade em se posicionar, né? Então, um tema interessante aí também, fica o convite para vocês assistirem. E no feriado da Semana Santa, a gente está com um projeto muito legal, e vai ser uma imersão no feriado de Semana Santa, vai ser na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, quem é da região ou quem quiser vir de outro estado participar, vai ser um encontro muito legal, né, com a participação de 8 terapeutas, onde a gente vai trazer palestras, conteúdos muito importantes, vivência, práticas. Então, vai ter vários profissionais com várias técnicas, metodologia, palestras, tudo vai ser um encontro bem legal. E eu tenho o prazer de estar lá com vocês também. Vou estar lá falando sobre a sombra, sobre a HQI. Então, vai ser um final de semana incrível. Quem quiser saber mais informações, chama a gente lá no privado. E o convite para conhecer o nosso trabalho gravado também, né, Mário? Tem muito assunto bacana aí, se vocês gostaram. Agradecer a audiência que a gente teve até agora. Então, gratidão profunda aí a cada um que nos prestigiou aí nesse encontro, seja presencial, seja ao vivo, seja gravado. E presencial também, tivemos a oportunidade, né, Mário, de estar também no final de semana no Rio de Janeiro, um encontro incrível, conhecendo pessoas maravilhosas, estiveram nos prestigiando lá. Então, gratidão a todos que estão sempre aí nos acompanhando o nosso trabalho. E gratidão, Mário, mais uma vez aqui pela sua partilha, por esse conhecimento maravilhoso aí, tá trazendo essas mensagens do Tom também para o Brasil. E a sua mensagem também, né? Eu sempre brinco com você, né? Traz também com muito amor, muito carinho, trabalho maravilhoso que você faz e contribui demais aí para a caminhada da jornada de cada um. Então, gratidão a todos e gratidão, Mário, também. Obrigado, Fernando, e obrigado principalmente, Fernando Henrique. Olha, eu já estou cansado. Estou mudando seu nome. Obrigado a você, Henrique, obrigado a todos que participaram aqui com esse interesse, né, de conhecer mais. E é o que o Henrique falou, a gente tem muito material aí, tanto em postagens como gravado em vídeos curtos no Instagram, mais longos no YouTube, vídeos do Tom traduzidos, os livros do Tom, tanto de teoria como de prática, para lidar melhor com a realidade, para o ser humano melhorar a sua qualidade de vida e ser mais feliz. Esse é o nosso objetivo aqui. E tendo dúvidas, querendo saber sobre os livros, entre em contato com a gente, veja no nosso site. Então, muito obrigado a todos, boa noite, Henrique. Fica disponível aí, se as pessoas deixarem mais perguntas, mais dúvidas, tiverem interesse em dar uma parte 2 para esse tema aí, fico à disposição, a gente programa mais para frente. Tá bom? E eu também, aqui super à disposição, vai ser um prazer, para mim é sempre um prazer, uma alegria imensa estar aqui, né, batendo um papo com vocês. Tivemos muita interação aqui, muito coração, muito like aqui. Felizmente a gente perde tudo isso depois que corta a gravação. Então, o pessoal puder voltar lá, deixa esse carinho lá, a gente vai ajudar muito o nosso trabalho. Compartilha essa mensagem, porque vocês acreditam que essa mensagem é relevante, né, e gratidão pela força e o carinho de vocês. Até mais. Valeu, então, Henrique. Vou tentar compartilhar aqui para salvar, tá? Um abraço. Beleza. Outro. Tchau, tchau. Tchau.